Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Em primeiro lugar, hoje eu gostaria de parabenizar a liderança da União Feminina Missionária Batista do Amazonas pelo excelente congresso promovido no sábado último deste final de semana. Realmente, as mensagens que foram trazidas naquela oportunidade veio agregar valor ao trabalho que nós, como mulheres cristãs, precisamos desenvolver a fim de que a obra do Senhor permaneça e possa trazer outras pessoas para o reino de Deus. Nesta oportunidade, nós ouviremos agora a nossa querida irmã Meiriângela Aguiar Bittencourt. Ela abordará o seguinte tema: enfrentando a violência doméstica e familiar contra a mulher. Oremos, irmãs. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que Tu acrescenta às nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelas grandes oportunidades que Tu nos tem dado todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos receber de Ti, Pai, bênçãos sem medidas. Podemos receber de Ti, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua proteção, Pai. Nesse momento eu Te peço uma bênção especial pelo Grupo Mulher Cristã em Missão, pelo trabalho, Senhor, que as irmãs vêm realizando. E queremos também Te pedir, Pai, que Tu abençoes a mensagem que vamos assistir logo mais, que possa realmente penetrar em nossas mentes e que possamos, Senhor, agir diferente através de tudo isso que vamos ouvir, após o que ouvirmos, querido. Te pedimos também que Tu renove as nossas forças, que Tu nos dê ânimo a cada dia e que Tu também, Senhor, possa visitar aqueles queridos que estão acamados, que estão precisando de apoio, precisando de saúde, precisando das Tuas misericórdias, querido. Oramos agora agradecidos, firmados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus irá na frente.
Boa tarde a todas as mulheres que acompanham a programação da MCM. Envio o meu abraço fraterno a todas vocês. Hoje daremos continuidade ao estudo da revista Visão Missionária, que traz como tema Enfrentando a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nosso foco é despertar para a conscientização sobre a realidade dos fatos. O estudo será desenvolvido a partir de duas perspectivas. Primeiro, pelo ministério de Jesus e o relacionamento com as mulheres. E segundo, pela análise de políticas públicas através dos avanços e conquistas dos direitos das mulheres. Neste momento, me permitam compartilhar um brevíssimo trecho do livro intitulado Jesus e as Mulheres, da autora Sharon James. Nas primeiras páginas do livro, já temos oportunidade de verificar como, na época de Jesus, as mulheres eram tratadas. Abre aspas para o início da leitura. Na época em que Jesus pôs os pés no solo empoeirado da Galileia pela primeira vez, as mulheres não podiam conversar com os homens em público, não podiam ser testemunhas em tribunais, nem misturar-se com os homens em reuniões sociais. As mulheres viviam nas sombras da sociedade, raramente eram vistas ou ouvidas. Semelhante a uma escrava, a menina era propriedade do pai e, posteriormente, do marido. As mulheres eram analfabetas, desvalorizadas, ignoradas. Fecha aspas. Era neste cenário, neste ambiente, que Jesus passou a conviver com as mulheres. E gostaria de, neste momento, resgatar as palavras do apóstolo Paulo, situado em Gálatas, capítulo 5, versos 1, que justamente demonstra com toda a nitidez o que Jesus desejava para as mulheres e, sobretudo, para a humanidade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O tema de hoje, que é justamente a violência doméstica, deixou de ser um problema pessoal, privado, e passou, de fato, a tornar-se um problema social, portanto, de responsabilidade de toda a sociedade civil. Haja vista que a violência é a violação dos direitos humanos, que são os princípios garantidores da dignidade humana. Diariamente acompanhamos nos noticiários casos de mulheres espancadas, estranguladas, agredidas brutalmente, até o momento que perdem a vida. Evidente que mulheres de projeção política e econômica têm os seus casos solucionados pelo Poder Judiciário, mas grande parte das mulheres sequer tem acesso à informação, quanto mais à estrutura de proteção. Por isso, quero, neste momento, levá-las também a mais uma outra reflexão.
A violência contra a mulher, até quando será perpetuada na sociedade brasileira? Preciso também repassar alguns dados sobre o Atlas da Violência. Dados esses que são divulgados anualmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ressalta que só no ano de 2020, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no nosso país. Esse número tem possibilitado com que, lamentavelmente, o nosso país ocupe o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, ficando atrás apenas de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Vale ressaltar que o assassinato violento de mulheres cometidos em razão do gênero, que é o feminicídio, justamente acontece pelo simples fato delas serem mulheres. Neste momento, eu sei que estou dialogando com algumas mulheres de nossa cidade, Manaus, de algumas mulheres aqui do nosso estado, e sabemos que temos contatos com muitas mulheres indígenas pela característica da nossa região. Mais uma vez, o Atlas da Violência nos apresenta dados que precisamos realmente conhecê-los e, assim, a partir deste conhecimento, possibilitar conscientização para toda a sociedade. Esse dado que passo a revelar é que justamente 1 em cada 3 mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida. Muitas de vocês poderiam assim nos perguntar, mas nós não avançamos na legislação brasileira, sim. Mas devido às distâncias geográficas e à complexidade de acesso a essas organizações e, sobretudo, a falta de acesso à informação, essas mulheres indígenas sequer conseguem registrar esses acontecimentos. E as que conseguem registrar esses acontecimentos, muitas vezes são isoladas da sua própria convivência. Quero também aqui registrar que num período mais desafiador da sociedade, agora no século XXI, porque passados 21 anos do século XXI, estamos nos deparando com a pandemia Covid-19, mais uma vez, o Atlas da Violência nos apresenta um dado alarmante, porque a cada 1 hora, só nesses primeiros meses do ano de 2021, 45 mulheres precisaram solicitar medidas protetivas para se afastarem dos seus agressores. Ou seja, a cada 1 hora, 45 medidas protetivas são solicitadas. E essas vítimas, ao solicitarem esta medida, afirmam que foi justamente no tempo de convivência familiar que elas foram mais e mais agredidas. Quero também aqui, para a nossa comunidade cristã, ressaltar que o Data Senado alerta que cerca de 1/3 das mulheres que sofrem violência doméstica, elas não fazem a denúncia nas instituições formais. Pelo contrário, elas buscam meios alternativos. E um desses lugares, desses meios alternativos, é justamente as igrejas. É nas igrejas que elas procuram se abrir e pedirem ajuda. Eu sei que o mundo inteiro tem justamente analisado este tema. As igrejas têm se mobilizado, algumas com mais atuação, outras aos poucos estão implementando o enfrentamento deste tema, mas nós precisamos sim, de fato, de lideranças, de ações que possam conscientizar todos os fiéis e, consequentemente, discutir novos métodos, novas abordagens de enfrentamento do tema. Um tema que não pode mais ficar no silêncio, para que justamente possamos assim evitar o adoecimento familiar e o sofrimento de muitas meninas, de muitas adolescentes e de muitas mulheres. Neste momento, quero também mais uma reflexão bíblica, apresentada pela primeira epístola de João, no capítulo 3 e no verso 18, que diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E essas ações, nós sabemos que as igrejas, ao longo do tempo, têm procurado realmente enfrentar o tema, mas sozinha não conseguirá. Nós precisamos, sobretudo, de um Estado presente. Sabemos que, pelo menos há 15 anos, o Estado brasileiro vem procurando desenvolver e, acima de tudo, implementar políticas públicas para o enfrentamento do tema.
a partir da aprovação de algumas leis. Quero destacar pelo menos 3 leis neste momento. A Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, lei esta que no ano de 2021 completa 15 anos, lei que justamente vem para coibir a violência doméstica no Brasil, para além da violência física, porque sabemos que temos também outros tipos de violência para com a mulher, como a patrimonial, a psicológica, a sexual e moral. Evidente que a Lei Maria da Penha não foi suficiente para o enfrentamento do tema. E em 2015 passou-se a trabalhar a aprovação da Lei do Feminicídio. Lei esta que transformou, que tipificou o feminicídio como homicídio qualificado e incluiu no rol dos crimes hediondos. A aplicação da qualificadora aumenta a pena mínima para assassinatos contra mulheres, que passou de 6 para 12 anos, e a máxima de 20 para 30 anos. E mais recentemente, no ano de 2018, a aprovação da Lei de Importunação Sexual. Quantas jovens, quantas estudantes, quantas profissionais, lamentavelmente já enfrentaram situações justamente de abusos, situações sofridas, sobretudo no transporte público. Esta lei de importunação vem justamente para coibir situações como essas. E mais ainda, a lei tornou crime a divulgação pela tecnologia de cenas de estupro, de cenas de nudez, de pornografia, sem a permissão da vítima. Quero aqui, então, registrar que, sem dúvida, nós, como Estado brasileiro, ainda de que forma retardatária, estamos avançando no enfrentamento deste tema. Um tema que, desde a época de Jesus, ele era registrado. Um tema que a Bíblia registra em vários momentos. Nós temos casos como o de Diná, citado em Gênesis 34, de Agar, Gênesis 16. Nós temos também casos justamente da concubina de Levita, em Juízes 19. São casos de violência, são até alguns casos de estupro. Mas a revista tem como orientação que possamos refletir a partir do trecho citado em 2 Samuel, capítulo 13, dos versos 1 a 22. Nesses 22 versículos, nós temos a oportunidade de avaliar uma história muito triste. Recomendo que todas vocês possam ler minuciosamente, mas nesses momentos que tenho aqui para dialogar com vocês, vou citar apenas alguns momentos importantíssimos desta narrativa. Nos versículos encontramos uma verdadeira história de aberração, quando Amnon, filho de Davi, sente-se extremamente atraído por sua própria irmã, Tamar, uma jovem. Ambos eram filhos do rei Davi, mas de mulheres diferentes, como era de costume. Amnon, auxiliado por um amigo, já que estava extremamente atraído por sua irmã, é aconselhado a fingir-se de doente e buscar cuidados de Tamar. Seu pai o autoriza que justamente Tamar possa cuidar do irmão. Ela assim prepara alguns alimentos e vai ao encontro do irmão no seu quarto. Sendo que, ao chegar no quarto, ela, lamentavelmente, ele se aproveita da situação e estupra, comete o ato incestuoso e criminoso com a sua irmã. Logo após o ato, ele simplesmente passa a repudiá-la, mandando embora do ambiente. Ela, de forma constrangida, envergonhada, humilhada, e refletindo o que seria da vida dela, do próprio irmão, do próprio pai e da família, ela sai do quarto. Após essa tragédia, outras tragédias também acabaram por abater sobre a família de Davi. Lamentavelmente acontece mais uma outra, que é justamente o homicídio. Absalão, o outro irmão, mata justamente Amnon. Nós precisamos compreender que, lamentavelmente, esta história acaba se reproduzindo na sociedade vigente. E eu quero justamente concluir as minhas reflexões finais aqui com todas vocês, resgatando as palavras do pastor batista Roberto Amorim de Menezes. Certa vez, perguntaram a ele qual deve ser o papel da igreja diante do enfrentamento de diversos dilemas que atingem a sociedade brasileira.
E ele disse o seguinte: a igreja deveria ser o lugar onde toda vez que uma circunstância nos perguntasse, e agora? Agora nós devemos dizer para todos: pode contar comigo. E é isso que a revista Visão Missionária procura alertar para todas nós mulheres, que nós, como igreja, precisamos sim auxiliar e acolher essas mulheres. Mas, acima de tudo, nós precisamos criar multiplicadores nas igrejas para o trabalho de orientação e conscientização sobre o tema. Precisamos realizar palestras de prevenção, começando desde as crianças, adolescentes, jovens e casais. Precisamos também capacitar os membros da comunidade para lidar com o tema, para auxiliar famílias que vivem esse dilema. E, por fim, precisamos, de fato, desenvolver pesquisas sérias para entender esses acontecimentos que também ocorrem nas famílias da igreja, porque só assim poderemos estar enfrentando com serenidade, enfrentando com responsabilidade o tema. Eu me despeço aqui de todas vocês, agradecendo essa oportunidade que tive de dialogar brevemente sobre este tema, um tema que não se esgota, mas que é um tema que exige que nós possamos caminhar, lembrando do ministério de Jesus, que incluía as mulheres, que acolhia as mulheres e que, sobretudo, desejava a verdadeira transformação das mulheres. Uma boa tarde a todas vocês.